Então você chegou a ser dono de uma empresa, queria que você contextualizasse qual, 100%. E aí o Lula ganhou e você resolveu fechar, foi isso? Exatamente. Tu conhece o Puleiro do Galo, né? Não Sim, sei se pode falar o nome das empresas pode aqui, tá? vir. Ainda mais que é seu, é seu sexto filho, né? Isso aí, o que que acontece, cara? Eu fiquei 100% porque no meio da pandemia, meus irmãos que eram sócios, ficaram com medo do que poderia vir, né? E, cara, eu nunca tive medo. Era, o medo, tipo assim, medo é bom e é ruim, né? Eu não diria medo, eu acho que eu sou destemido, igual criança, não sabe o perigo. Aham. Mas isso é característica do TDAH também, né? É. E eu não sabia. Fui descobrir o TDAH em 2022, depois da pandemia. E aí, Que bom que deu certo, né? é, é, Foi um all-in, só pra eu entender. Você deu um all-in da pandemia, ficou na baixa, aí você deu um é, all-in. Você é. botou tudo. É porque eu falei, cara, o negócio é bom, sempre foi bom. Eu acredito que o ramo de alimentação é um ramo que tem tudo para dar certo, mas para o futuro ele vai ser muito diferente do que a gente conhece hoje. O ramo de alimentação ele vai mudar bastante por diversos fatores. Acho que nesse momento não é o caso. Uhum. Continua daí, mas isso é importante falar, porque isso é a base. Porque hoje na internet as pessoas ensinam como criar um método. Para criar um método tem que ser assim. Eu sei. Cara, você está contando, na verdade, uma história de vida, né? O método PR, na verdade, é a produtificação ou a consolidação de uma forma didática de tudo que você está falando. E de tudo que eu vivi, Mas continua a marcenaria. né? Então, assim, como é que a espiritualidade? Eu não abro mão de falar de espiritualidade no âmbito empresarial. Se eu não falar, eu estou omitindo boa parte do que pode vir o sucesso de uma pessoa. Não estou falando do sucesso da empresa. O sucesso da pessoa, ela faz com que a empresa tenha sucesso, independente de qual seja. Agora, a empresa não pode vir na frente da pessoa. Então você vai entender o porquê. Eu estava feliz Na na marcenaria. marcenaria, no meu projeto hiper egoísta de não ter falar com ninguém. As partes maiores eu terceirizava, as madeiras chegavam cortadas para mim, eu sozinho fazia, porque muita técnica, estudei muito. Pô, sabe que TDAH tem essa compulsão, né? Aham. Estudei muito, tudo de ferramenta eu tinha. Comecei lá. Só que eu tava ligado nesse projeto egoísta, cara. Só que o que que é esse projeto egoísta? Tá fora do meu propósito. Meu propósito, e aí deixando mais claro, meu propósito é falar com gente. Meu propósito é compartilhar minha experiência. Meu propósito é ajudar o próximo. E aí o que que aconteceu? Quebrei a mão. Quebrei a mão em 3 lugares. Não sei se a câmera aparece aqui, né? Quebrei em 3 lugares a mão. Aí o médico falou: você tem que ficar 3 meses paradinho. Eu falei, pô, 3 meses? Putz. Falei, cara, então tá bom, né? Vou cancelar esses contratos, fechar a marcenaria. Ainda bem que não tinha ninguém pra demitir. E, meu irmão, beleza, o que que eu tenho que fazer? Aí foi aí que eu comecei a pegar todo o passado, Diogo, de tudo que eu vivi. Parece que foi rascunhando alguma coisa na minha mente. Eu tinha maior dificuldade para botar o meu pensamento no papel. E aí foi num dia. Naquele dia eu sentei, né, fiz a minha oração, pedindo uma orientação, porque, pô, não é possível. Desde 2020, esse pânico todo, sabe? É uma coisa nebulosa, um sentimento ruim, pô, uma coisa que eu tava feliz, quebrei a mão. Pô, será que tem algum tipo de desgraça acontecendo comigo, né? Eu pensei. Mas como eu sempre busquei resposta no âmbito espiritual, e nesse momento de nebulosidade eu me afastei. Isso é um grande perigo. Quando você, quando você é focado numa coisa, principalmente no ramo espiritual, e você se afasta, você tirou toda a sua proteção. Do Lula ganhar a É. eleição. Aí Só para as tava pessoas juntando. entenderem um pouco a É. cabeça do liberal, né? Porque nem todo mundo entende exatamente como funciona.
Do É, liberal com TDAH, né? é... Boa. Boa. Porque no seu ponto de vista, gerar riqueza para pagar imposto para o governo que estava Isso é assumindo. escravidão. Tem um livro do Hayek, se eu não estou enganado, que fala Caminho da Servidão. Tá todo mundo caminhando para ser serviçal de um governo corrupto. E eu não me submeto a isso. Pô, e a tua família, cara? Família, minha família eu cuido. Do meu jeito. Nunca foi fácil. Nunca será fácil quando você tem problema, mas você tem que olhar isso de uma forma muito positiva, né? Quando você vê problema, é mudança de fase. Normalmente é isso. Então, assumiu o Lula, eu falei, cara, eu não quero mais. Eu tinha lido aquela revolta de Atlas, onde os empresários sumiam, eu falei, vou sumir também. Só que nesse meio tempo, ô Diogo, a política me fez muito mal. Na verdade, a política me fez mal. Eu me deixei, tá? Diversos fatores, que a gente já conversou, a gente vai conversar mais, de espiritualidade, de confusões de governo, um montão de coisa acontecendo. Aquilo me deixou deprimido, eu não estava sabendo. Então eu tomei algumas decisões. A própria decisão de fechar o próprio puleiro ou de vender o puleiro foi uma decisão errada. Se eu não tivesse caído na armadilha, né, de situações espirituais, que a maioria das pessoas relegam isso a um plano invisível, que não tem nada a ver, que tudo tem que ser prático. Mas na minha visão como espírita, as influências espirituais, elas são muito predominantes nas decisões que nós tomamos no dia a dia. Então esse é um ponto. E a depressão veio também junto, porque são consequências também da doença do espírito. Enfim, tomei essas decisões, não me arrependo, até porque é, estavam alinhadas com, com os meus conceitos morais, com o meu conceito de vida. Mas talvez se eu não tivesse com essa visão meio nebulosa, que hoje você vê que a gente vive num país nebuloso, né, cara? Cheio de incertezas, só que hoje eu sou uma outra pessoa. Falei, vamos ver o lado positivo, Deus está no comando. E como a gente está falando do método OPR, eu estou citando esses casos que muitos empresários passam e não se dão conta de que não é problema de gestão, não é problema de capacidade, não é problema de governo, não é problema de funcionário, não é problema de fatores externos. A maior parte, se não todas, não posso falar, né? O nunca, o sempre, a maior parte das empresas darem errado ou o empresário ter algum tipo de insucesso é da própria pessoa. Um envolvimento espiritual direto, mas em nenhum momento aqui você está falando que deixou de tomar o remédio por isso. Não. Isso gera uma grande confusão e eu acho que isso é um depoimento forte e importante que você usou os dois Cara, quando você está meios. numa guerra, você tem que usar todas as suas armas. Você não pode ser cético. Até porque muitas vitórias vêm da fé, né? Se você não acredita na vitória, você já começou derrotado. E você precisa de todas as armas à disposição. E eu sabia que a parte química do cérebro precisava de intervenção, porque talvez eu não conseguisse startar esse motor só com meditação e oração. Eu precisava de uma coisa para hoje, cara, para os próximos 15 dias, que parece que o remédio só começa a fazer efeito nos 15 dias. Eu não podia esperar mais um mês, 2 meses para acontecer. Pô, eu tenho 5 filhos, cara. Nesse meio tempo eu podia fazer uma besteira. E eu já estava fazendo uma besteira sendo uma má referência para eles, bebendo vinho em casa todo dia, sabe? Uma loucura. Que referência é essa? Eu nunca fui isso. Então isso começou a me incomodar. Então nesse processo, eu falei, cara, vamos lá, tomando o remedinho direitinho, voltando com a minha alimentação padrão, voltando a fazer exercício. Cara, em em um mês eu mudei a chave. Em um mês eu mudei a chave. Comecei a respirar diferente, a ver diferente. E aí nesse meio tempo, pô, o que que eu vou fazer agora? Pô, cara, adoro trabalhar. Eu, se não tivesse filho nem esposa, talvez eu trabalhasse 24 horas por dia. Acho que por isso que eu tenho 5 filhos, né? Sou casado e para poder falar, olha, você tem que ir para casa, bicho, você tem que descansar. Senão, talvez eu já tivesse morrido lá aos 30 anos de trabalhar, entendeu?
Então nada é por acaso, tudo é um processo. Cada pessoa tem a sua história. A minha é essa.